Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente da, eu ia falar da outra TV, diretamente do Instituto Voigt, certo? E eu vou falar a respeito sobre tecidos básicos. Pretendo dar hoje tecido epitelial e tecido conectivo, certo? Então vamos lá. Sendo que tecido conectivo é gigantesco, mas vamos lá, vamos tentar fazer um esforço. Então a primeira coisa que a gente vai ver é tecido epitelial, certo? Então, tecido epitelial, o que a gente precisa saber sobre tecido epitelial? Deixa eu até dar uma pausa aqui, que daí eu vou deixar o tecido epitelial sozinho. Tá, desculpa, vou ter que recomeçar de novo. Vamos lá, 1, 2, 3, tá. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, e eu vou explicar hoje sobre tecido epitelial, certo? Que é o pertinente ao capítulo 2 da segunda parcial de histologia, certo? Então, eu separei aqui em tópicos importantes, ou seja, do tecido epitelial, quais são as características, que é um conjunto de células justapostas, né, em questão de substância intercelular é escassa ou nula, praticamente inexistente, ou muito pouco, e vasos sanguíneos não tem vasos sanguíneos próprios, com exceção do ouvido. A nutrição é dada por um tecido conectivo adjacente, ou seja, vai ser dado por difusão simples, e outras características, no caso, que as células se encontram firmemente unidas entre si. Então, aqui a gente vai falar sobre o tecido epitelial, como é que ele se divide, tá? Então, eu posso dividir ele em revestimento, glandular, germinativo, glioepitélio ependimário, mioepitélio, neuroepitélio ou sensorial. O que cada um deles significa? Significa o seguinte, de revestimento é que vai recobrir alguma área específica. Por exemplo, a pele vai recobrir o corpo inteiro, o endotélio vai recobrir os vasos sanguíneos e também o epitélio de revestimento vai estar envolvido na questão das cavidades corporais, tá? Na parte glandular, a gente tem o epitélio de secreção. No que diz respeito ao germinativo, a gente vai falar da questão da produção das células gonadárias. Do glioepitélio ependimário, o epitélio que está tapizando, ou seja, está recobrindo todas as cavidades e condutos do sistema nervoso central. O mioepitélio são as células que têm miofilamentos contráctiles que estão ao redor de estruturas glandulares exócrinas, certo? E o neuroepitélio sensorial, que ele vai estar constituído dos órgãos dos sentidos. Então, aqui a gente vai ver o seguinte, quanto aos tipos de revestimento, o que a gente tem, né? Então, de acordo com a sua morfologia, eles podem ser plano, cúbico ou cilíndrico, certo? Se for plano simples, ou seja, tem o plano simples, ele está relacionado com intercâmbio de substância. Se for um plano estratificado, se está relacionado com defesa ou proteção. Se for um epitélio cúbico simples, ou seja, ele está relacionado com uma barreira, absorção ou secreção, tá? E se ele for cúbico estratificado, ele está relacionado com barreira ou condução. Se for cilíndrico simples, ele está relacionado com absorção e secreção, e quando ele for estratificado, ele está relacionado com barreira ou condução, certo? Então, esses aqui são os epitélios de revestimento de acordo com a morfologia que eles adotem, certo? Que eles possuam. Lembrando que morfologia é a forma. Os epitélios de revestimento, segundo as capas, né? Então, só para ficar claro, quando a gente fala epitélio simples, é composto de uma só capa de células. Quando ele for estratificado, ele está composto por várias capas de células, e a última capa vai ser a que vai classificar ele, porque se a última capa, olha só como é importante. Então, a gente tem simples, estratificado e pseudoestratificado. O que seria pseudoestratificado? É aquele epitélio na qual os núcleos eles estão em diferentes alturas. E aqui eu vou dar um parênteses para poder desenhar isso aqui para vocês poderem enxergar como o estratificado está de... então, vou desenhar aqui. Aqui estaria... Só para vocês verem como funciona essa questão do estratificado. Então, o núcleo ele vai estar em diferentes alturas. Ó. Tá? Então, o núcleo aqui dessas células do seu estratificado,
ele está em diferentes alturas. Então, como vocês podem ver aqui, o núcleo nunca vai estar igualzinho, nunca vai estar na mesma altura, certo? Isso aqui é bem característico do epitélio pseudoestratificado, tá? E outro requisito para ser pseudoestratificado é o seguinte, que todas as suas células elas têm que ter contato com a membrana basal. Então, olha só, quando eu for falar de epitélio pseudoestratificado, tem dois requisitos básicos que eu tenho que ter em conta. Primeiro, os núcleos têm que estar em diferentes alturas. Tá em diferentes alturas, beleza. E todas as células têm que estar em contato com a membrana basal, tá? Essas são as duas condições para que eu perceba que estou vendo um epitélio pseudoestratificado, certo? Então, pronto. O epitélio de transição é aquele epitélio que ele é comum no aparato urinário, que ele vai apresentar uma especialização que se chama condensação ectoplasmática. O que significa isso, em outras palavras? Condensação ectoplasmática que vai fazer, é uma especialização que a célula acaba adquirindo, que ela acaba se tornando impermeável, certo? Ou seja, que faz todo sentido. Se eu estou querendo eliminar a urina, eu não quero absorver a urina, tá? Então, por isso vai fazer com que essa célula seja impermeável, certo? Então, e agora o que acontece? Aqui a gente vai ver o seguinte, quando o epitélio é submetido a algum tipo de roça, a gente pode também caracterizar ele. Então, se a superfície é submetida a roça, se é muito roça, epitélio de revestimento plano estratificado. Se é um epitélio que está submetido a pouco roça, a gente vai falar que é epitélio de revestimento plano simples. Quando a superfície de roça é intenso, ela pode ser úmida ou seca. Ó, então, roça intenso, a gente vai dividir se é úmido ou se é seco. Se é úmido, não tem queratina. Se é seco, aí vai ser queratinizado, certo? Ou seja, se é úmido, não tem queratina. Se não é úmido, vai ser queratinizado porque a superfície é seca, certo? Pronto, isso aqui é bem importante e é uma das coisas que a professora gosta de pedir. Aqui, para descrever a lâmina basal ao MET e as tinções que se usa, aqui a primeira coisa que vocês têm que ter em conta é o seguinte, ó, aqui o Latargia às vezes faz essas coisas, mas enfim, eu vou explicar exatamente o que acontece aqui. Porque se vocês forem parar para analisar, quando a gente falou em microscópio eletrônico, a gente disse que não tem métodos de tinção, certo? Mas o que acontece? A Latargia me vem com a ideia que a gente consegue enxergar no microscópio eletrônico e quando a gente usa a técnica de tinção no microscópio óptico, a gente consegue ver. Só que ele coloca as duas coisas, parece que está tudo junto, mas não. Fica entendido que quando a gente falar de microscópio eletrônico, não tem técnica de tinção. E quando a gente falar de técnica de tinção, a gente está falando de microscópio óptico, certo? Só para não ter nenhuma dúvida. Então, a lâmina basal, como é que a gente vai enxergar ela? Ao microscópio eletrônico, a gente consegue ver duas camadas bem definidas. E no microscópio óptico, o que a gente vai fazer? A gente vai tingir, se a gente quiser ver a lâmina basal, a gente vai botar passo positivo e vai botar os sais de prata para poder ver a independência do que eu quero ver. Quero ver a lâmina basal? Passo positivo. Quero ver a lâmina reticular? Sais de prata, certo? Porque a lâmina basal é composta da lâmina basal mais a lâmina reticular, tá? Então, vide-se que condição sine qua non. Toda vez que eu tenho epitélio, embaixo eu tenho que ter lâmina basal, porque quem vai me dar a nutrição do epitélio é a lâmina basal, que é tecido conectivo laxo, certo? Então, por debaixo de todo epitélio, eu tenho que ter uma lâmina basal, que é o que vai me dar a base da minha nutrição, certo? Isso aqui é importante. Aqui é uma das especializações que eu tenho do borde lateral, que são os meios de uniões, ou seja, eu tenho vários tipos de união, tenho uniões intercelulares, eu tenho zona occludens, ou também é conhecido como união estreita, eu tenho zona adherens, eu tenho desmossomas e eu tenho uniões gap, certo? Então, essas aqui são as uniões, os tipos de união que eu tenho. Aqui uma das uniões que eu vou fazer menção é uniões occludens ou zona occludens, que é o quê? Ela tem ela está fechada hermeticamente, ela não deixa passar nada, tá? É uma das uniões pontuais que não vai passar porcaria nenhuma. Nas uniões GAP passam íons, tá? Só fazer uma breve distinção do que é uma e outra. Para descrever os tipos de microvejosidades. Então, o que a gente tem aqui no capítulo 2? Então, a gente vai falar dos tipos de microvejosidades. Então, veja só. Eu posso ter microvejosidades curtas ou largas. Se elas forem curtas,
Eu posso estar falando das microvellosidades propriamente ditas, ou posso estar falando da chapa estriada, que é um tipo de epitélio que eu tenho aonde? Que eu tenho no intestino, certo? Tá, então essa microvellosidade eu vou ter no intestino mais propriamente dito, no intestino delgado, tá? Que é o intestino delgado, já vamos falar, é um epitélio cilíndrico simples com chapa estriada, certo? Esse é o epitélio do intestino delgado. Se forem largas, a gente vai ver elas no túbulo contorneado, tá? No rim, no túbulo contorneado proximal. E aí a gente vai ver ribete em cepício, que aqui sim, para nós brasileiros, né, às vezes nos custa esse negócio. Mas ribete em cepício é o mesmo que falar daquela cerda das escovas de dentes. Tá? Então, quando você pega ali a escova de dente, você lembra que aquilo ali é um ribete em cepício. Tá? Então, qual é o conceito fundamental das microvellosidades? São prolongações digitiformes, que têm formas de dedos, da superfície celular, que aumenta a superfície de absorção. Aqui é bem importante, eu vou até fazer uma analogia, se vocês me permitem, evidentemente, aqui, ó. Então, isso aqui, vamos colocar que é o borde apical da célula, certo? Isso aqui parece um monte de dedo, se vocês forem parar para analisar, né? Agora, se eu for fazer uma comparação dessa célula aqui, ó, eu vou colocar uma célula só para vocês verem a diferença. Aí, o que acontece? Se essa aqui é B e essa aqui é A, se eu perguntasse para vocês qual é que tem maior superfície de área, a gente só olhando essa parte de cima aqui, tá? Só o que nos interessa é a parte de cima. Não, peraí. Quem é que tem mais área dessas duas aqui? Evidentemente é a figura A, certo? A figura A. Porque se eu for pegar essas voltas aqui e esticar ela, provavelmente ela vai dar, assim, provavelmente ela vai dar isso aqui, ó. Peraí. Se eu esticar ela, ela vai dar isso aqui. Ou seja, muitas vezes, uma superfície muitas vezes superior à figura B, certo? Então, o que acontece? O que eu tenho que ter em conta? Eu tenho que ter em conta sempre isso, que as microvellosidades, elas servem para aumentar a superfície de absorção, porque quanto mais superfície de absorção eu tiver, melhor, que eu vou conseguir absorver mais nutrientes, tá? Isso aqui é um pilar importante para poder entender como é que funciona as microvellosidades, certo? Então, pronto. Aqui, para a gente descrever as especializações celulares do borde livre apical, ou seja, já acabei de falar das microvellosidades, não vou falar de novo. As cílias, o que são as cílias? As cílias, elas são presentes no aparato reprodutor masculino e no aparato reprodutor feminino também, tá? Na trompa de Falópio, na trompa uterina, eu tenho cílias também, que vão fazer com que haja o desplaçamento do ovo zigoto, né? Durante a trompa de Falópio. E no aparato reprodutor masculino também eu tenho, né? Eu tenho cinetocílias propriamente ditas no ouvido, que elas vão me ajudar também no processo de captar as informações relacionadas à audição. E os flagelos, por exemplo, os flagelos é um outro tipo de especialização de borde livre, que é a cola do espermatozoide, ou seja, a parte de trás do espermatozoide, certo? Pronto. Ou o celular que não para. Aí o que acontece? Aí outra especialização do borde livre ou apical é a condensação ectoplasmática. Eu já tinha falado para vocês que é um espessamento do citoplasma apical submembranoso que vai acabar brindando impermeabilidade para esse epitélio, fazendo com que eu não reabsorva a urina, tá? E queratina também é um tipo de especialização celular de borde livre ou apical, que ela vai cobrir, ela é uma coberta proteica que ela cobre as células, ou seja, da superfície dos epitélios estratificados planos secos, certo? Aqui a gente tem os tipos de glândulas endocrinas, né? Aqui a gente está vendo esse epitelial, a parte glandular, ou seja, eu tenho o exócrino, exemplo, eu tenho a parótida, né? Que ela é uma secreção que vai... aqui a gente tem que ter um detalhe importante. Quando a gente falar de glândula exócrina, eu preciso de um ducto, certo? Tem que ter um ducto. Tem alguém que vai produzir e tem alguém que vai eliminar, certo? Então, o que acontece? Se alguém vai produzir e alguém vai eliminar, então, aqui eu estou em presença de um mecanismo de glândula exócrina, certo?
E a tireoides, por outro lado, ela vai colocar as secreções dela diretamente no sangue, certo? Diretamente no sangue. Então, uma vez que ela colocar as secreções dela diretamente no sangue, aí eu não estou usando ducto, eu estou colocando diretamente no sangue. Então, isso é que vai diferenciar o que é uma glândula exócrina e uma glândula endócrina. A glândula exócrina precisa de um ducto para verter suas secreções. A glândula endócrina, ela vai colocar as secreções dela diretamente na corrente sanguínea, tá? Então, isso é a diferença de exócrino e endócrino. E uma glândula anfícrina, ela tem a combinação das duas. Ela pode ser tanto uma glândula exócrina quanto uma glândula endócrina. Como exemplo de uma glândula anfícrina, a gente tem o suprassumo do pâncreas, certo? O pâncreas é bem importante. Aqui a gente vai ver uma coisa que é muito importante, tá? Que é o mecanismo de secreção das glândulas exócrinas. Então, o que acontece? Aqui a gente vai ver, por exemplo, eu tenho glândula merócrina, apócrina e holócrina. Eu já coloquei numa posição aqui, ó, para ficar mais fácil de ser entendido, tá? Então, aqui a gente vai usar a brincadeira de falar que essas glândulas são más, tá? Elas são más, elas não são do bem, elas são má, tá? O que significa isso? Ó, estou pegando o M, o A e o H. Aqui não vai dar para sublinhar porque essa porcaria está de vermelho. Mas enfim, tá o H. Então, má. Tá? Para o mecanismo de secreção das glândulas endócrinas, a gente vai usar o má para poder nos orientar. Por quê? Porque eu fiz uma ordem lógica. Então, olha só, a glândula merócrina, o que é a glândula merócrina? É aquela glândula na qual a célula elimina a secreção, mas não perde o citoplasma, certo? Então, essa aí é uma glândula merócrina. Exemplo de glândula merócrina, eu tenho quem? Eu tenho a glândula sudorípara, certo? Então, isso aqui é importante. Glândula apócrina. Glândula apócrina é aquela célula que vai perder parte do citoplasma apical, tá? E ela, ou seja, ela verte secreção e perde parte do citoplasma apical. Então, vocês veem que tem uma progressão aí. Primeiro, na primeira célula merócrina, ela só libera a secreção e não tem perda de citoplasma. A apócrina, ela tem perda parcial do citoplasma com secreção, ou seja, perde secreção e perde parte do citoplasma. E a glândula holócrina é a que alopra. Holócrina é a que faz loucura. Então, o que vai acontecer? A célula se destrói totalmente. Tá? Então, quando a célula se destruir totalmente, a gente está em presença de uma glândula holócrina. Então, veja bem que eu tenho exemplos específicos para cada uma delas. Então, por exemplo, para uma glândula merócrina, eu tenho como exemplo a glândula sudorípara. Para uma glândula apócrina, eu tenho como exemplo glândulas mamárias. E para uma glândula holócrina, eu tenho a glândula sebácea. Então, merócrina, glândula sudorípara, apócrina, glândula mamária, holócrina, glândula sebácea, certo? Então, isso aqui é importante, tá bem? Só um segundo aqui que tem alguém que está... Certo? Pronto. Então, vamos lá. Então, uma vez que a gente já viu quais são as glândulas merócrinas, apócrinas e holócrinas, agora o que a gente vai ver? A gente vai descrever os acinos serosos, mucosos ou mistos. Então, quando eles secretam proteínas, né? Então, quando secretam proteínas, os acinos serosos eles são mais pequenos que os mucosos, eles têm núcleos redondeados e excêntricos, vai ter cromatina laxa, o citoplasma é basófilo, e em geral ela se tinge com hematoxilina e eosina. Então, exemplo de acino seroso, a gente tem a glândula parótida, o pâncreas e as glândulas de von Ebner, certo? Então, isso aqui é a descrição de um acino seroso. Se a gente for falar de um acino mucoso, a gente já sabe que eles vão secretar glucosaminoglicanos. Aqui a gente vai ter presença de células poliédricas, né, núcleos sobre a parede basal, cromatina laxa, apresentam Golgi supranuclear, são hematoxilina e eosina ficam brancos normalmente e se tinge com Alcian Blue. São acidófilos. Exemplo que a gente tem, glândula palatina, tá? Então, isso aqui são as descrições do acino mucoso. E acino misto é aquele acino que é a combinação de um seroso e mucoso.
O conduto excretor, ele é mais acidófilo que o resto da glândula, e o acino seroso, ele vai ter forma de meia-lua, ó, que vocês podem ver aqui, ó, vou botar certinho para vocês verem. Ó, o acino seroso tem forma de meia-lua, tá aqui, certo? E que acontece? Exemplo que a gente tem de um que é misto, as glândulas sublinguais que vão ter predomínio mucoso, tá? Então, isso aqui são os exemplos que a gente tem, as descrições, tanto de acino seroso, acino mucoso e acino misto. Aqui já está praticamente tudo que vocês têm que saber, certo? Aqui não tem que quebrar mais cabeça com nada. Como se organizam as glândulas endocrinas, né? As glândulas endócrinas multicelulares. Então, aqui a gente vai separar elas em secreção rápida e secreção lenta. As de secreção rápida são as cordonais ou reticulares, que, como exemplo, a gente vai ter as glândulas suprarrenais. E as de secreção lenta, a gente tem as vesiculares ou foliculares, tá? Então, essas aqui, elas, normalmente, o exemplo que a gente tem é a tiroides, que elas vão variar de acordo com o seu estado funcional. Elas podem estar, em um momento estar cúbico, em um momento estar cilíndrico simples, certo? Pronto. Aqui outro detalhe importante que a gente tem que ter em conta é a observação ao microscópio óptico e microscópio eletrônico. Quando a gente tiver secreção de proteína, no microscópio eletrônico a gente vai ver bem desenvolvido, ou como eles gostam de falar aqui, muito desarrochado, o retículo endoplasmático rugoso, o Golgi e mitocôndria. Ou seja, isso aqui é o que está bombando na célula, quando eu tenho secreção proteica. No microscópio eletrônico, quando eu for ver algo que tem predileção à secreção lipídica, eu vou ter retículo endoplasmático liso, Golgi e gotículas de lípidos, certo? No microscópio óptico, quando eu tenho uma célula secretora de proteínas, eu vou ter um citoplasma basófilo e a cromatina vai ser láctea, certo? Enquanto que na secreção lipídica eu tenho só o núcleo de cromatina láctea, certo? Esses são os detalhes. E para mencionar exemplo de glândulas anfícrinas, ou seja, aqui estou dando aqui só para vocês verem, as gônadas, ela tem secreção externa, o espermatozoide e ovocito, e secreção interna, hormonas. O pâncreas, ele tem secreção externa, ele vai colocar rugo pancreático, e secreção interna, ele vai ter a insulina e o glucagon, certo? Então, isso aqui é importante, certo? Pronto. E com isso, eu finalizo a primeira parte da aula de agora, que era tecido epitelial, certo? Alguma dúvida? Porque daí eu já passo para o próximo assunto. Eu sei que deve ter um monte, né? Com certeza. Mas como essa aqui é a primeira aula, eu já estou avisando para vocês que essa é a aula que a gente está quebrando o vidro, tá? Espera aí.